dia a todos. Obrigado aí pela presença. O bate-papo aí sobre futebol é gostoso, né? Bem-vindos mais uma vez ao nosso fórum. Doutor, tem umas 4 itens aí da pauta, né? Para lidar. Espero que a gente tenha uma boa reunião e que o Damasceno fique iluminado aí para nos passar esses 4 itens aí, nova repatriação de ativos. Eu sabia que esse ainda é de lá para cá ou daqui para lá. Vamos em frente. Doutor, bom dia, obrigado e pau na máquina. Muito bem, meus amigos, bom dia. Depois desse pequeno entrevero no início aí, mas em verdade isso não vai ser. Eu até preferiria ficar na nossa sala de bate-papo, que é mais ameno, né? Mas é mais tranquilo, É, não tem cifrões, não tem isso, não tem. Mas é isso. Mas nós trouxemos aí esses 4 pontos, mas porque ocorreram algumas novidades. Eu peço que todos desliguem os seus microfones para que não haja a interferência. Mas, como eu disse, eu ouvi algumas novidades, né, no decorrer desses últimos 15 dias, e mais alguma coisa saiu já esta semana. Nós vamos trazer mais ou menos um pouco de atualização, e obviamente que tem alguns outros temas que nós precisamos antecipar o nosso próximo encontro, porque para não misturar muita coisa. Então vamos lá. Bom, nós, como colocamos aí, reforma tributária, a posição do Tribunal de Contas da União, a nova repatriação de ativos, que não é uma nova, é só mais uma etapa, isenção do imposto de renda para a participação dos lucros das empresas. Isso aí eu coloquei porque não é só imposto de renda também, agora tem uma questão judicial sobre a equiparação também da contribuição previdenciária. E tem aí o quarto item, Pernambuco aumenta a alíquota padrão do ICMS, mas depois que eu coloquei Pernambuco, nós vamos expandir, já teve a Paraíba, tem o Distrito Federal, mais 20 e poucos estados, então nós vamos comentar como é que fica e por que esses estados estão correndo para aumentar a alíquota padrão do ICMS. Então, vamos em frente. Vamos começar, então, com a reforma tributária, a posição do TCU. O Tribunal de Contas da União fez um documento bem elucidativo sobre a proposta da reforma tributária que está no Senado Federal. Abordou diversos itens. Eu coloquei na tela esse aí. Ó. O Tribunal de Contas da União sugeriu a inclusão de um dispositivo na reforma tributária que determine a realização de uma avaliação anual do custo-benefício das exceções previstas para os novos tributos. A proposta do tribunal é promover a avaliação anual das exceções entre 2026 a 2033. 2026 a 2033 é o período de transição previsto para o IBS. Obviamente que em 2027 já entra em vigor a CBS, na previsão que está de aprovação da reforma tributária até o final deste ano. E isso pode acontecer porque estão cumprindo aquele calendário de audiências públicas que nós mostramos já nesse fórum, e só que no dia 4 de outubro, que eles iam apresentar o relatório, já foi passado para o dia 20 de outubro. Mas, mesmo assim, dentro da previsão do Senado Federal e do Congresso Nacional, não haverá atraso na aprovação que está prevista para novembro. Assim sendo, o calendário ficaria cumprido.
Mas o importante ainda também, na questão do TCU, é uma conclusão que eles chegaram de que essas exceções elas não trazem só a redução da carga tributária para alguns e o aumento da carga tributária para outros. A conclusão deles é que, ó, de fato, o que ocorre é a redução da capacidade de crescimento da economia, tendo em vista as consequências negativas para o crescimento econômico que as exceções ali para padrão acarretam, conforme demonstrado pelos diversos estudos analisados. É importante que seu custo-benefício seja aferido a fim de avaliar o que deve ser mantido e o que deve ser removido. Então, quando na proposta do TCU, quando chegar 2033, que entrar em vigor o IBS, então tem que haver uma revisão dessas exceções, as que forem aprovadas, para ver o que aconteceu nesse período de transição, para ou aumentar, ou diminuir, ou reduzir as alíquotas, haver uma readequação. No estudo apresentado pelo TCU, ele mostra que nenhum segmento econômico terá prejuízo com a reforma tributária. Pelo contrário, haverá ganho para todos os segmentos, inclusive pela redução das obrigações acessórias. E ele traz umas sugestões que eu achei importante. Incluir dispositivos de prevenção às exceções, conforme nós mostramos aí com a propositura dele, do TCU, e também a questão do Conselho Federativo do IBS. Ele coloca que é o seguinte: a criação de um órgão colegiado dos tribunais de contas para realizar o controle externo do Conselho Federativo do IBS. Então, um órgão que seja ligado ao Poder Judiciário, que tenha uma análise e controlar a atuação do IBS. Ele coloca o seguinte, que o texto da PEC 45 traga disposições expressas no sentido de que o IBS e a CBS sejam instituídos conjuntamente na mesma lei complementar. Qual é o problema disso aqui? É que a CBS, conforme a gente vem falando desde o início, ela não exige lei complementar, inclusive ela está em projeto de lei ordinária mesmo para ser implementada já em 2027. E ficaria a lei complementar somente para o IBS. O TCU diz que, para uma maior segurança do contribuinte, é importante que as regras da CBS estejam também na lei complementar. O resultado final do estudo, que está à disposição de quem quiser ler, nós vamos colocar o link para todos, aí está na página do TCU, é que a reforma, na forma que está, com um controle melhor das exceções, das reduções dos benefícios fiscais apresentados, e que, em vez da isenção plena ou redução da carga tributária da cesta básica, dos produtos da cesta básica, seja aplicado o regime de cashback, ela traria maior, atingiria maior a finalidade para que ela foi criada, porque está sendo criada a cesta básica na reforma tributária. Então, eu também concordo que, se a finalidade é social, é proteger os menos favorecidos, então o cashback é melhor do que a redução. Por quê? Porque o cashback, aquele que não pode pagar ou pode pagar menos, ele vai pagar menos. E não há um tratamento igual entre os que têm maior poder de aquisição e os que têm menor poder de aquisição. Razão por que o cashback, eu concordo com o estudo do TCU e o que está acontecendo nas propostas do Senado, a análise do Senado Federal no sentido dessa modificação. Nova repatriação de ativos, não é nova repatriação, é a mesma repatriação que está sendo proposta. Está aí a reunião das autoridades, aconteceu agora recentemente no Senado Federal, essa reunião. Eu acho que, não sei se vocês estão vendo aí a data que aconteceu, foi agora recente, e eles resolveram implementar novamente. Então, é um projeto de lei que é de 2021, é o 798, ele reabre por 120 dias o prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária, é o RER. Foi discutido durante a reunião de líderes partidários no Senado. Isso está na agência Senado, essa matéria. O programa de repatriação de recursos foi criado em 2016, nós sabemos perfeitamente disso, e até o ano seguinte, após uma autorização para a reabertura do governo do Michel Temer,
trouxe de volta ao Brasil cerca de 175 bilhões de reais. Então, muito dinheiro que estava em paraíso fiscal retornou ao Brasil, inclusive com a multa de 15%, conforme nós já comentamos diversas vezes, que se destinava à criação daqueles fundos para a reforma tributária que acabou sendo distribuído entre os estados e os municípios. Então, já entraram, melhor dizendo, 175 bilhões de reais desde a implantação em 2016, mas ainda tem muito dinheiro lá fora. O programa possibilita a regularização de recursos, bens e valores de origem lícita, cuja existência não tenha sido declarada no tempo correto aos órgãos públicos brasileiros. Então, é a oportunidade do brasileiro trazer de volta para o Brasil os valores que estão registrados ou aplicados em algum país fora do Brasil. Imposto de renda sobre a participação dos lucros e resultados. Tem dois prismas aí, conforme nós falamos no preâmbulo, e eu estou indo até rapidinho para dar mais tempo para o debate, que é o seguinte: existe um projeto de lei, é o projeto de lei 581 de 2019, ele isenta o empregado do imposto de renda, né, sobre os lucros e resultados das empresas. O autor da proposta foi o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, já foi aprovado no Senado, e agora, no dia 26 de setembro passado, agora recente, ele recebeu o parecer favorável do relator na Câmara Federal, que é o deputado Luiz Carlos Mota. Há uma equiparação aí. O empregado, quando recebe essa participação, isso é considerado como receita e é tributada para o imposto de renda. Porém, quando os lucros e dividendos são distribuídos entre os acionistas, entre os sócios das empresas, não há tributação, é isento de tributação. Então, a proposta é uma equiparação, já que é participação nos lucros, então que o empregado também não pague. Porém, o projeto está caminhando contrário à proposta do governo federal, que quer tributar os lucros e dividendos quando distribuídos para os acionistas, né? Então, agora eles devem se encontrar no meio do caminho, ou um, ou outro, ou nenhum. Então, é isso que nós esperamos que aconteça. Se por acaso for beneficiado um segmento, que seja beneficiado todos os segmentos. Se por acaso é para tributar um segmento, que seja tributado os demais segmentos que recebem essa participação. Contribuição previdenciária também. O STJ, deixa eu ver aqui. Contribuição previdenciária. O STJ decide se há incidência sobre a participação nos lucros e resultados e sobre o pagamento de previdência privada para diretores. Aqui a moeda é o contrário. Os empregados não pagam a contribuição previdenciária na sua participação sobre lucros, sobre a participação dos lucros da empresa. Já o empregador, o empresário, ele paga a previdência. Então, isso foi ao Supremo Tribunal Federal, aliás, no Superior Tribunal de Justiça, está sendo decidido lá. Também é o outro lado da moeda, para poder haver a equiparação. A posição do relator é o ministro Sérgio Cuquina. Diz o seguinte: os diretores estatutários se enquadram como contribuintes individuais. Por isso, considere que há suporte normativo no artigo 28, inciso 3 da Lei 8.212 de 1991. Essa lei é a lei que trata do custeio da Seguridade Social, da Previdência Social, para legitimar a incidência da contribuição previdenciária sobre a participação dos lucros e resultados, a eles pagam. Ou seja, se for a distribuição para os diretores estatutários, que hoje não é tributário, ele quer que seja tributado, porque para os empregados, ele quer o tratamento, dizendo, se o diretor estatutário, ele é considerado, o diretor estatutário, ele é considerado perante a legislação do ICMS, a Lei 8.212 de 1991, como um contribuinte individual. E lá diz o seguinte: integra o salário de contribuição do contribuinte individual, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês. Então, ele diz que isso é em virtude do exercício da atividade, é um diretor estatutário, por conseguinte, essa receita se enquadra como
receita tributável para a Previdência Social. Essa é a posição do relator, ministro Ascuquini, e, por enquanto, no STJ, só houve o voto dele nesse sentido. Foi pedido vista e o processo, o julgamento está suspenso. O ministro que pediu vista tem um prazo de 90 dias para devolver para que o julgamento continue. Então, nós vemos aqui duas moedas. Em relação à Previdência Social, está querendo tributar. Em relação ao imposto de renda, está querendo isentar o trabalhador, já que aqui ele não é tributado. Estados elevam a alíquota do ICMS para garantir a melhor alíquota do IVA. Tem uma razão de ser. No Brasil, tudo tem uma razão de ser. Vamos lá. Estados elevam a alíquota modais. A modal é a alíquota padrão, visando aumentar a arrecadação via ICMS. Finalidade: garantir uma base de cálculo mais forte no contexto da reforma tributária. Na reforma tributária, a taxa do IBS, conforme os estudos já apresentados, terá por base a arrecadação do Estado, ou seja, a participação do Estado na parcela do IBS, terá como base a sua arrecadação no período de 24 a 29, ou de 2024 a 2029. Então, se o Estado aumentar a sua arrecadação através do aumento da carga tributária do ICMS, ele terá uma maior fatia na divisão futura do IBS. E o período de análise é o período de 2024 a 2029, que é quando ainda prevalece o ICMS cheio. Né? Quem aumentou recentemente? O Estado de Pernambuco e o Estado da Paraíba. Projeto tramitando, Distrito Federal. Em 2022, 12 estados aumentaram suas alíquotas. Então, ou seja, aqui nós já teríamos 15. Mas antes, outros estados já haviam aumentado. Vamos ver como é que fica o estudo apresentado pelo Concefaz. Veja aí. Nós temos o Acre, em 2022, 17, passou para 19. Conforme o Concefaz, a alíquota neutra, ou seja, que manteria a arrecadação sem aumentar ou diminuir, seria 20%. Por conseguinte, o estado do Acre está aumentando menos do que o necessário. O estado do Ceará estava em 18, aumentou para 21,4, a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Subiu para 20%. A alíquota neutra seria de 21,4%. Significa que o Estado do Ceará não aumentou o necessário para que não houvesse perda de arrecadação. Distrito Federal está em 18, está aumentando para 20, mas o ideal seria 22,5%. O Espírito Santo está em 17, não aumentou, manteve em 17. O ideal seria 21,10%. Estado de Goiás, também em 17, o ideal seria 24,2, não aumentou. O estado do Mato Grosso, acho que é Mato Grosso, 17, o ideal seria 20,7, também não aumentou. O Pará, 17, o ideal seria 21,5, aumentou para 19. Paraíba, 18, o ideal seria 23,6, aumentou para 20. Pernambuco, 18, o ideal seria 20,5 e aumentou exatamente para 20,5. O Piauí, 18, o ideal seria 24,1, aumentou para 21. O Paraná, para 18, o ideal seria 23,5, aumentou para 19. Rio Grande do Norte, 18, o ideal seria 22, 22,3, aumentou para 20. Roraima, 17, o ideal seria 19,6, aumentou para 20. Rio Grande do Sul, 17, não aumentou, e o ideal seria 20,9. Santa Catarina, 17, também não aumentou, e o ideal seria 20,7. Sergipe, 18, o ideal seria 22,7, aumentou para 22, quer dizer, quase empatou. O Tocantins, 18, o ideal seria 22,8 e aumentou para 20. Lembrando a vocês que alguns estados não estão aí, como o estado de São Paulo, mas o estado de São Paulo já tinha aumentado também, o dele que aumentou antes de 2022, e alguns outros estados aumentaram com antecedência. Mesmo assim, só lembrando que alguns estados que aumentaram e aplicaram essa alíquota imediatamente estão
sendo perseguidos na justiça porque tem que obedecer o princípio da anterioridade. Então, é tanto que o Estado do Ceará aprovou no início do ano e só vai poder exigir a partir de 2022. O Estado de Pernambuco e da Paraíba e o Distrito Federal, se aprovar, também só poderá exigir a partir de janeiro de 2023, 2024, melhor dizendo. Só a partir de 2024, em virtude do princípio da anterioridade. Bem, eu resumi o máximo possível para dar mais tempo para nós debatermos e a palavra está com o presidente para os debates. Bom, obrigado, doutor. Obrigado aí pela anunciado e explicação. Ainda como você falou, pegando pelo último item aí do ICMS, parece que o Tocantins ele tem que aplicar essa alíquota só em janeiro de 24. Ele perdeu aí para o tribunal que está julgando, né, que ele já estava cobrando. Pelo que você falou aí, outros estados que já estavam cobrando também estão sob justiça. Então, é uma briga de leão da juba grande, né? A motivação técnica dessas alíquotas sugeridas, né, baseada nos novos impostos e como é que essa modalidade, quer dizer, você vai ter mais recursos se você tiver mais arrecadação ou taxa maior de ICMS. Isso deixa a gente bastante confuso, né? Só dar uma explicação. Digamos, eles estão aumentando agora porque isso vai todo o contexto de arrecadação do IBS ele vai virar um montante da arrecadação, digamos, no Brasil. Aí vê cada estado qual é a sua participação. Como hoje, para se determinar a alíquota de isenção, a faixa de isenção para o Simples Nacional, que uns tem 1.800.000 anos, outros tem 2.400.000 anos, e outros vai variando assim, depende da participação do Estado no PIB, no PIB nacional, ou seja, nas arrecadações, na produção e tudo mais. Então, em caráter semelhante, vai ser também a arrecadação. Ele pega o montante da arrecadação de ISS, montante da arrecadação do ICMS para ver a distribuição do imposto do IBS decorrente da arrecadação futura. Então, digamos, se um estado X tem uma arrecadação média de X no período até 2029, para manter essa arrecadação, então ele tem que ter um percentual X em cima do montante de arrecadação do IBS. Se por acaso não atingir isso, vai lá para o fundo, para que um daqueles dois fundos que estão sendo criados complemente essa arrecadação para que a unidade federativa não tenha prejuízo na arrecadação, não tenha queda de arrecadação. Então, essa equalização é que vai fazer com que a transferência de tudo ocorra num período de transição de 50 anos, né? O que lá no Senado tem a proposta de 45 anos. Eu digo, toda vez eu chamo a atenção, porque muitas vezes o pessoal confunde as figuras que estão envolvidas na reforma tributária, pensando que é para aplicação para o contribuinte. Nós temos três figuras distintas dentro da reforma tributária. O contribuinte direto, que é a empresa que vai recolher o tributo. O contribuinte indireto, que é o consumidor, né? E temos as unidades, ou então os entes públicos que vão receber essa tributação. Então, para o contribuinte e para o contribuinte indireto, nós temos o período de transição CBS até 31 de dezembro de 2026. Dia 1º de janeiro de 2027 já entra em pleno vigor a CBS. IBS, nós não temos período de transição até 31 de dezembro de 2032. Entra em vigor em 2033. Então, para os contribuintes, a reforma tributária entra em vigor plenamente no dia 1º de janeiro de 2033. Fechada a linha. Para os entes federativos, estados, municípios e União, nós temos a CBS que entra em vigor em 2027, nós temos o IBS que vai entrar em vigor realmente, totalmente, em 2033. A partir daí, nós teríamos os 45 anos para que ele se consolidasse na forma geral, em que ele passaria a ser realmente um imposto de consumo e seria devido totalmente à unidade federativa de destino, onde está localizado o consumidor final. Esse é o período de transição.
Então, esse período de transição de 2033 por mais 45 anos, ele não tem implicação direta nas empresas e nem nos consumidores. Ele só tem implicação direta na relação entre estados, municípios e União. Então, essa é a diferença que nós temos que ter em mente sempre que formos analisar essa questão de transição da reforma tributária. Certo? Doutor, essas alíquotas, elas não serão definidas pelas leis complementares mais para frente? As alíquotas, João, as alíquotas dos impostos, elas realmente serão na lei complementar. Porém, a CBS pode ser na lei ordinária. Mas é isso que a União quer é isso que o TCU quer que vá para a lei complementar. O que existe é um gatilho que está proposto na emenda número 1, apresentada no Senado Federal pelo senador Efraim Filho, estabelecendo um gatilho já previsto na primeira reunião do Senado com o Rodrigo Pacheco, de que constitucionalmente haveria um limite das alíquotas, da alíquota padrão. Que limite é esse? 25%. Então, os estados eles podem negociar de 25% para baixo, para cima, nem um centavo. Então, se essa alíquota padrão do IBS com a CBS, lembrando bem que é a soma dos dois tributos, do IBS com a CBS, ficar constitucionalizado, os estados e os municípios e a União não poderão ao passar de 25. Hoje, o estudo, com as exceções que foram aprovadas na Câmara Federal, varia de 25% a 27,5%. Se reduzir as exceções, as reduções de carga tributária para alguns segmentos, que é a proposta do Senado Federal, ela ficará abaixo de 25%. Então, a margem de tributação ficaria entre 22,5% e 25%. Então, nesse sentido, que é o trabalho feito do Senado Federal. Para isso com a anuência, obviamente, da Câmara Federal também. Então, a ideia de aprovação de uma alíquota padrão limite constitucionalizada é de 25%, podendo ser 22%, 23%, 24%. Nunca ultrapassar 25%. Entendido. Obrigado. Mais algum questionamento? Hoje eu estou aqui no meu painel, eu não estou vendo muito bem os participantes. Eu não sei se nós temos algum advogado participando que queira se manifestar. Eu acho que não tem. O meu layout que também hoje mudou. O meu mudou, eu vou verificar o porquê eu fiquei meio perdido. Por exemplo, para mim aqui aumenta só a figura de quem está falando e diminui as do demais e eu perco o controle da tela. Né? Tá. Acho que hoje Olha, nós doutor, apanhamos. então, vamos ver se ninguém tem mais sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre a repatriação de ativos, a não nova repatriação de ativos, porque me lembro que isso aí, eu até, depois uma hora eu conto no fechado, senão eu posso ir preso. O Delcídio do Amaral foi quem liderou esse movimento para a repatriação de ativos, né? Está bem complicado hoje, mas ele que liderou no Senado. Isso em 2015, né, Sandro? É, Em 2015. e tem 175 bi de retorno. Então, como é que você enxerga isso aí? Com esse tipo de alguma facilidade, pode entrar mais dinheiro? É momento de trazer o que tem fora e regularizar? Ou o que você acha que vai acontecer? Então, eu vejo o seguinte: existe uma condição na lei que a origem seja lícita. Obviamente que a licitude desse depósito lá fora, ele é na confiança, é uma declaração que se dá. Né? Então, o dono do ativo que está depositado fora, ele declara que foi de origem lícita. Então, a lei traz essa previsão. Eles trouxeram algumas vedações, por exemplo, quem está envolvido em processo
Lava Jato, etc, 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 nenhum desses pode trazer o dinheiro de volta, porque já se tornou ilícito em virtude da origem duvidosa. Então, quem não está respondendo a qualquer processo sobre isso, o dinheiro é considerado lícito, ele pode trazer. Eu sou partidário da repatriação, porque se não facilitar, não vem. Então, ficamos olhando o dinheiro lá fora, nós não alcançamos e o Brasil é que perde. Então, com a multa, né, relativamente pequena, uma multa de 15%, havendo a regularização, esse dinheiro vem capitalizar o Brasil, os negócios do Brasil, olha o valor que entrou. Né? Então, eu sou partidário, eu sou a favor, já que tem essas restrições, ok, então que mantenhamos as restrições, porque a proposta não é mais alterar as condições para a repatriação, é só reabrir o prazo de repatriação. Então, não altera nada as condições. Então, mantenha-se. Se já foi sucesso desse período que estava aberto, e por que não reabrir? Eu sou favorável, sim, à reabertura, porque é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Certo? Viu, Sonel? Eu acho o pessoal mais animado quando ele está falando de esporte. Então, eu que tinha que estar soltando foguetes aqui, né? É, Fazia quando, tempo que fazia tempo que eu não falava nada, né, meu? é, Agora vamos embora. o único que, aliás, o estado que está tendo aqui alguma briga entre irmãos é o estado do Paraná, né? Que o Curitiba pegou lá o Atlético, o Curitiba na lanterna, manteve-se na lanterna, mas deu uma goleada no Atlético. Não sei para quê, só para judiar com o Atlético, não foi, Marcelo? Pois é, né? Olha a cara do Marcelo. Pois é, o Curitiba só judiar com o Atlético. É Mas que é um aí, jogo que não alterou muito, né, a tabela, mas a estatística, a vitória é importante, né? tá certo, amigo. Mas, deixando o futebol de lado, eu ainda quero chamar a atenção de vocês para a medida provisória 1185, que vem tributar. Tem dois fatos novos, viu, Samuel, e participantes, demais participantes, que eu vou deixar registrado até para nós avançarmos um pouquinho no próximo encontro. Um é a questão da contribuição assistencial que o Supremo Tribunal Federal decidiu como sendo possível de se cobrar através de convenções e acordo coletivo para custear as negociações, o sindicato das negociações. Um projeto de lei está no Senado Federal, inclusive já está sendo aprovado no Senado Federal, dando um prazo de 60 dias para regulamentando. Ele, na verdade, não mexe com a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas traz as condições para a oposição e dá. Só que tem um negócio interessante, é que lá no dispositivo aprovado, diz o seguinte, que o empregador deverá dizer ao empregado no ato da contratação qual o sindicato obreiro a que ele se submete e quanto o sindicato obreiro está cobrando de contribuição assistencial. É impossível isso, porque a contribuição assistencial ela é aprovada a cada ano, a cada convenção. Então, é um percentual, é um valor fixo, é um valor em cima do salário. Agora, por que houve esse projeto de lei rápido e está tramitando? Culpa de um sindicato de Sorocaba. O sindicato de Sorocaba resolveu cobrar 12% do salário do empregado ou o pagamento de uma taxa de R$ 150 para a pessoa desistir. Para poder receber a oposição, o empregado tem que pagar R$ 150 só para poder dar entrada na oposição. Então, isso aí não pode, aí também não pode, aí é querer demais. Então, vem a regulamentação dizendo isso, que o empregador tem que, no ato da contratação do empregado, dizer a qual sindicato ele vai pertencer e qual é o valor da contribuição assistencial que o sindicato está cobrando, deixando livre ao empregado para, no prazo de 60 dias, se opor a cada ato do sindicato, ou seja, a cada convenção coletiva, ele teria um prazo de 60 dias para se opor. Nessa oposição, o empregado iria fazer diretamente ao sindicato, a empresa ficaria livre da obrigação. Ela deveria reter, repassar, e o empregado iria reclamar junto ao sindicato. Isso vai trazer uma mão de obra muito grande.
o ideal seria que o empregado pudesse se opor junto à empresa, e a empresa, com a oposição formal do empregado, não poder descontar, porque é uma cláusula maior de que não se pode descontar nada do salário do empregado se houver a oposição dele. Então, essa regulamentação tem muita discussão, está no Senado, vai para a Câmara e precisa ser realmente organizado. Estou chamando a atenção porque isso foi matéria de segunda para cá, então é muito quente. A outra é a 1185, a questão das subvenções. Nas subvenções, o governo tentou, via judiciário, tributar as subvenções e os incentivos fiscais, tanto dados pela União, como dados pelos estados e Distrito Federal e municípios, em relação ao ICMS e em relação ao ISS. A Lei Complementar número 160, de 2017, equiparou a subvenção os incentivos fiscais da redução da carga tributária do ICMS. Então, ao equiparar legalmente, através de uma lei complementar, tudo isso ficou tratado como subvenção. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que a subvenção é para investimento em logística, em estrutura e tudo mais. E o incentivo, normalmente, é para redução do custo final, é para proteger um segmento econômico que está em deficitário. Então, na subvenção, você tem que comprovar o gasto, no incentivo, você não precisa comprovar o gasto, não haveria contrapartida. Acontece que a Lei Complementar número 160, em quase todos os estados, ela, para o Estado dar o incentivo fiscal, a redução da carga tributária, exige uma contrapartida, como manutenção da arrecadação, geração de emprego, ter estabelecimento físico naquela localidade, promover o crescimento econômico local. Então, tem algumas contrapartidas. Por isso que a Lei Complementar número 160 colocou um dispositivo equiparando. Na época, em 2017, o presidente da República vetou esse dispositivo. E o veto voltou para o Congresso Nacional e o Congresso derrubou o veto e manteve a equiparação de subvenção com incentivo fiscal. É isso que estão querendo derrubar agora. O questionamento maior é que entraram com a medida provisória. A medida provisória vira lei imediata, revogando o artigo 32, que é o dispositivo geral sobre subvenções e sobre incentivos fiscais. E hoje é o contribuinte que mais ou menos prova o que fez. Agora, nas disposições da medida provisória 1185, é a Receita Federal que qualifica o que tipo de incentivo é aquele, se é uma subvenção para investimento ou se é um incentivo para redução de custos para benefício do contribuinte. Se for o primeiro, receberá um crédito para bater na tributação, no imposto. Se for o segundo, não receberá crédito nenhum. Então, é essa a complicação. Entrada em vigor da medida provisória, janeiro de 2024. Tem uma proposta de emenda a medida provisória, dando um novo texto, dizendo que é legal a equiparação do incentivo fiscal previsto na Lei Complementar número 160, que é aquela lei que nós sabemos que foi prorrogada para o comércio até 2032, e que não cabe a qualificação desde que haja realmente a contrapartida. A lei já traz essa condição de contrapartida. Cabe ao contribuinte provar que dá a contrapartida. E eu pergunto, reduzir o custo da mercadoria ao consumidor é uma contrapartida? Com certeza é. Se você fornece a mercadoria com custo reduzido, você pegou parte do incentivo para reduzir o custo final, o preço final da mercadoria ao consumidor, isso constitui uma contrapartida. É nesse sentido que nós vamos ficar atentos, porque ainda hoje não tem o relator, mas as emendas já estão chegando na Câmara Federal. Essas são duas novidades mais que eu acrescentei, Sandoval, que eu achei muito importante para o nosso dia a dia. Tá bom, vamos mastigar um pouco isso que você falou aí, dos 4 assuntos, que a gente não tem interferência, mas, de alguma forma, de um lado ou do outro, a gente é interessado como contribuinte, interessado como entidade, né? Vamos assimilando isso aí e pensando nesses 2 itens que você falou que está presente, está acontecendo, né? E vamos ver se a gente lida com eles aí na nossa próxima reunião.
Foi muito bem, amigo. Eu acho que ninguém mais quer se manifestar, eu me dou por satisfeito e o amigo tem a palavra para o encerramento. Então, muito obrigado a todos aí pela presença. Marcelo, eu já mandei os parabéns para você por WhatsApp, mas fica mais um aqui, mais um abraço aí pelo seu aniversário. Muito obrigado, presidente. Obrigado mesmo. O Obrigado Marcelo está você por aniversariando tudo. hoje. Não é Não, hoje, foi né? dia 30. Foi dia 30 de setembro. Mas a gente comemora hoje. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Então, que todos tenham aí um desempenho ainda nesses mais 3 dias da semana e vamos para frente, bola para frente, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, um abraço a todos. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado, um abraço a todos. Ótimo dia. Um Obrigado. abraço, até mais. Tarde, tal, Para até todos mais. nós.